Olá, meu nome é Diego Rodrigues, sou servidor da Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG. Atuo no Núcleo de Gestão por Resultados da Secretaria de Educação, onde é formado por uma equipe composta de servidores da CEPLAG, acompanhando o Pacto pela Educação. Eu acompanho a Gerência Regional da Educação. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre a Macro-RETRI, que é a planilha com relatório de alunos com tendência de reprovação, que foi desenvolvida pela equipe da CEPLAG para facilitar o trabalho do pessoal das escolas. Essa planilha muitas vezes já vinha sendo utilizada pelas escolas de forma manual, onde os analistas geralmente faziam esses percentuais de alunos com tendência de reprovação, alunos abaixo da média. Então, nas visitas que nós fizemos nas escolas, nós identificamos a necessidade de automatizar esse processo, para que a equipe da escola passe menos tempo elaborando a planilha e mais tempo na intervenção. Então, nesse momento, vou mostrar a vocês como gerar essa planilha e, posteriormente, como analisá-la. Bem, vamos para a parte inicial, que é a parte de gerar o relatório de estudantes com tendência de reprovação. Estamos aqui com o arquivo da Macro-RETRI aberto, a planilha em Excel. Algumas versões vai solicitar para que você habilite a macro, vai estar nessa posição aqui, você vai clicar e habilitar, que é para ativar a sistemática da macro, que nada mais é do que um programa que automatiza as funcionalidades do Excel. Então a gente automatizou a geração daquele relatório através dessa planilha aqui macro. Então qual é a segunda etapa? É você acessar o site do CIEP. Eu vou acessar aqui pelo navegador. Pronto, então eu vou logar aqui no site do CIEP. Vou acessar aqui, acesso restrito, gestão de rede de ensino. Coloco o nome da escola, vou colocar aqui como exemplo uma escola aqui, uma EREM. Vou no menu aluno, consultas operacionais. E na última opção, rendimento escolar. Dependendo do perfil, esse caminho que eu fiz pode ser diferente, mas você vai sempre nessa opção de rendimento escolar, que é onde eu vou ver aqui a opção de colocar o curso. No caso, se for uma EREM semi-integral, que não é o caso dessa escola aqui, vou colocar EMSI. Se for uma EREM, se for uma escola de tempo integral, vou colocar EMI. Se for uma escola técnica, eu vou colocar a sigla do curso da escola. Como essa escola aqui é semi-integral, vou colocar EMSI, vou colocar a série, primeiro ano, a turma A, e o modelo 3. A partir daqui eu mando gerar e vai vir um arquivo em Excel. Para não expor os dados do estudante dessa escola, eu gerei um outro arquivo semelhante com alguns dados fictícios. Chamei a escola de ABC, escola de referência ABC, e com dados de estudantes fictícios. Mas é uma planilha semelhante àquela que a gente baixa do CIEP. Então essa planilha aqui vai ser a base para gerar o relatório. Lembrando que eu tenho que estar com a planilha da macro aberta e ativa. Então eu volto lá na planilha e dou esse comando aqui que consta na imagem, Ctrl Shift 2. Ele está carregando aqui, dou continuar e pronto, está concluído aqui. Foi gerado o relatório de alunos com tendência de reprovação. Então, como é que eu posso analisar esse relatório? Aqui a gente tem diversas informações reunidas nessa aba. Temos a progressão plena, que são os estudantes que estariam aprovados, ou seja, acima da média 6, em todas as disciplinas, a partir da média 6. Temos a progressão parcial, que são os estudantes que ficaram abaixo da média 6 em até 2 disciplinas. E a progressão total, que é a soma dessas duas progressões. Aqui nessa linha temos o percentual de estudantes abaixo da média por disciplina. Então a gente pode identificar aqui como é que está o rendimento desses estudantes por disciplina, identificar qual é aquela disciplina que está com mais dificuldade,
No caso aqui seria a disciplina de Física, que estaria com 62% dos alunos abaixo da média. Na última linha, temos a média por disciplina. Então a gente pode identificar qual é aquela disciplina que está com a média mais baixa, que por coincidência também aqui é Física, que é 4,68. Então a disciplina de Física estaria com o maior percentual de alunos abaixo da média e com a média mais baixa. Temos aqui as informações por aluno. Essas informações por aluno podem ser utilizadas nas reuniões com os pais. Então você pode levar esse relatório quando for conversar com os pais desses estudantes. Tem aqui a quantidade de nota 0 ou 1 por estudante e a quantidade de disciplina abaixo da média e a média geral por aluno. O que quer dizer cada informação? A quantidade de nota 0 ou 1 por estudante muitas vezes vai identificar aquele estudante que está faltando muito, que praticamente está com tendência de abandonar. Então, esse aqui é um relatório do primeiro bimestre, mas ao longo dos bimestres, se ele estiver com muita nota 0, é um indicativo que ele pode ter já abandonado as aulas. Aqui a média, a quantidade de disciplinas abaixo da média, vai identificar como é que está o rendimento desse estudante. Por exemplo, aqui, Fúvio estaria com 8 disciplinas abaixo da média, e outros exemplos aqui, Palmira, outros aqui com 9 disciplinas abaixo da média. Então, uma situação para ser levado a uma reunião com os pais e identificar qual a dificuldade desse estudante que está com bastante disciplina abaixo da média. E aqui a média geral por aluno, onde você vai ver aqueles alunos que estão se destacando mais e aqueles que estão com mais dificuldade. E todas essas informações elas estão postas em forma de gráfico também. Aqui a gente vê a média geral por estudante, por aluno, onde você pode tanto motivar aquele estudante que está se destacando, que seria um estudante laureado. Você pode fazer o quê? Colocar, vamos dizer, um quadro com aqueles estudantes que estão se destacando mais, uma relação de estudantes que estão mais se destacando por turma. Seria aqui Fabiano Quental, Cândido Infante. Seriam estudantes que iriam motivar os outros colegas a ter um rendimento melhor. E ao mesmo tempo nós temos estudantes que estão com mais dificuldade, como o Emílio Espargosa, aqui Elba, Camelo, aqueles estudantes que requerem uma atenção maior. Temos a média das notas por disciplina, onde a gente vai ver o rendimento por disciplina. Por exemplo, aqui em matemática está tendo um rendimento bom, 8,35. Já a física está tendo um rendimento abaixo. Então a gente pode verificar o porquê disso estar acontecendo na mesma turma, que está tendo um rendimento bom em matemática e ruim em física. A relação por aluno, quantidade de aluno de disciplina abaixo da média. Aí justamente a gente vai identificar aqueles alunos que estão com mais dificuldade aqui, Gilda Pontes, Elba Camelo, Afonso Valério. A gente pode utilizar também esse gráfico para levar nas reuniões com os pais e mostrar a eles que aqueles estudantes estão com mais dificuldade. E aqui o percentual de estudantes abaixo da média por disciplina, onde a gente vai ver que física é a disciplina que está se destacando com o maior percentual de estudantes abaixo da média. Então, isso aqui é uma ferramenta que vocês podem utilizar, tanto na parte da gestão, como na parte das reuniões com os estudantes, com os professores, identificar o rendimento desses estudantes por bimestre, para não esperar chegar ao final do ano e ver a reprovação daqueles estudantes que já não teria mais tempo de intervenção. Então, a ideia dessa ferramenta é que a escola possa intervir a tempo. E, por fim, é interessante destacar que a pessoa pode criar uma pasta para colocar esse arquivo da MacroRet, porque os arquivos que forem sendo gerados, eles vão ser salvos automaticamente na pasta onde está o arquivo da MacroRet. Por exemplo, aqui, esse arquivo que eu gerei da Escola ABC já foi gerado com o nome da escola, da turma, e foi salvo na pasta onde está o arquivo da MacroRet. Então, para ficar mais organizado e facilitar o trabalho de vocês já podem gerar esse arquivo, criar essa pasta e salvar lá. Temos também um manual que eu vou disponibilizar para vocês, onde está explicando todo esse passo a passo que eu fiz aqui. Vocês podem estar acessando também através desse manual, onde tem aqui esse comando que eu dei do Ctrl Shift 2, como acessar lá no CIEP, aqui, como acessar lá no CIEP, como gerar o relatório, como baixar o arquivo com as notas dos alunos, o comando Ctrl Shift 2, continuar, e foi gerado o arquivo. Então,
esse passo a passo que eu passei para vocês aqui, vocês podem acessar também lá no manual. Esse relatório que a gente puxa lá do CIEP, modelo 3, ele puxa sempre os dados acumulados dos bimestres. Então, se eu estou gerando o relatório com os dados do primeiro e do segundo bimestre, ele vai puxar um relatório acumulado dos 2 bimestres. Se eu puxo no quarto bimestre, ele vai puxar um relatório acumulado dos 4 bimestres do ano todo, a média. Então, se você quiser ver de forma isolada cada bimestre, você tem que fazer esse procedimento que eu vou explicar agora. Por exemplo, se eu tiver aqui no quarto bimestre, no final do ano, quiser ver o relatório só do quarto bimestre de forma isolada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar os dados dos outros bimestres, copiar a informação do quarto bimestre, a coluna aqui, e colar na coluna média, porque o relatório vai buscar os dados que estão na coluna média. Então, vou fazendo isso aqui para todas as disciplinas. Copiar e colar na coluna média. Então, vou fazendo isso aqui em toda a planilha para poder gerar o dado isolado só daquele quarto bimestre. Então aqui eu já fiz todo o trabalho, né, de copiar os dados do quarto bimestre e colar na coluna média em todas as disciplinas. Então, feito isso, eu já posso dar o comando de gerar o relatório, lembrando que o arquivo da macro tem que estar aberto e habilitado aqui. Então é só dar esse seguinte comando, Ctrl Shift 2. Está aqui gerado o relatório de alunos com tendência de reprovação, só com os dados isolados do quarto bimestre. Lembrando que a gente, quando desenvolveu a macro, achou interessante trabalhar com os dados acumulados, porque aí você tem uma prévia do resultado do ano, naquele bimestre. Por exemplo, se você estiver no segundo bimestre, você tem os dados do primeiro e do segundo bimestre juntos. Então é interessante você ver a média dos 2 bimestres, para você ver, se o ano acabasse hoje, como é que estaria a minha situação? Como seria a minha progressão, a plena e a parcial? Para que a escola possa acompanhar como é que está o desenvolvimento do ano dela, e não apenas de um bimestre isolado. Por quê? Ela pode ter melhorado, por exemplo, no segundo ou no terceiro bimestre, mas aquela melhora não foi suficiente para cobrir os dados, o rendimento dos bimestres anteriores. Então, por isso que a gente acha interessante trabalhar com o acumulado. Agora, uma outra forma da gente gerar também esse relatório, já que ele vem por turma, a gente pode agrupar as turmas e gerar o relatório por série. Por exemplo, vamos dizer que essa escola ABC tenha 2 turmas no primeiro ano, a turma A e a turma B. Então, eu tenho aqui os dados que eu baixei lá do CIEP, das notas, das 2 turmas, turma A e turma B, como vocês estão vendo aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer caso eu queira saber como é que estaria a minha aprovação do primeiro ano, ou seja, de toda a série? Eu vou explicar aqui para vocês como é que eu faço. Eu vou copiar os dados da planilha da turma B e colocar embaixo da turma A e fazer uma planilha só. Vou explicar aqui para vocês. Pronto, eu estou aqui com a planilha aberta, turma B. Então, eu vou copiar aqui todos os dados aqui. Selecionei, copiei, dei um Ctrl C, ou poderia ir lá na opção aqui mesmo de copiar do Excel, aqui de copiar.
e vou colar abaixo da planilha da turma A. Logo abaixo aqui. Vocês estão vendo? Eu posso até ordenar aqui os números para ficar na ordem. Ou seja, aqui o que era uma planilha só, eram duas planilhas, agora ficou uma planilha só com todos os dados das duas turmas. Então, feito isso, eu já posso dar o comando Ctrl Shift 2 e vou gerar o relatório da série do primeiro ano. Dou sim. Está aqui feito o relatório das duas turmas juntas, ou seja, do primeiro ano do ensino médio dessa escola ABC. Caso eu queira saber como é que estaria a minha aprovação dessa série, né? Então essa é uma maneira, mais uma maneira de se trabalhar com a ferramenta MacroRetro. Bem, espero que vocês tenham gostado da planilha, né, da ferramenta, o relatório de estudantes com tendência de reprovação, que ele seja útil no dia a dia de vocês, que facilite o trabalho de vocês e dizer que estamos à disposição no nosso dia a dia, vocês podem entrar em contato, estamos à disposição trabalhando em prol de gerar ferramentas que auxiliem vocês.